It's not a game, it's a rich thing. Olá, meus queridos plantoides, tudo bem com vocês? Mais um episódio do Meu Sonho Essa Planta. E vocês têm notado aí que com bastante frequência eu tenho trazido conteúdos aí sobre os anthuriums, mas sempre que existe um destaque interessante a partir das minhas referências, do meu olhar sobre coleção de plantas, mais especificamente as folhagens que compõem a família das aráceas. Vale a pena aqui eu trazer o tema, destacar e revelar para vocês essas referências. Nesta ocasião da vez, eu vou trazer para vocês aqui uma variação nova encontrada em Iquitos, no Peru, região próxima a Loreto. E Loreto a gente tem lá o que? O Philodendron lupinum. Originariamente descrita por Eduardo Gonçalves, esta planta, este Philodendron, é tido como uma espécie brasileira em área bastante concentrada no Acre. Vou mostrar para vocês aqui o meu indivíduo. Ele tem aqui seus 2-3 anos comigo já, tá certo? Uma planta já adulta, me trouxe aqui umas 3 vezes inflorescência. Substrato eu tenho mantido desde então, substrato original, só reabastecido aqui com fertilizantes. Este carinha aqui se apoiou, ó, no vaso e a gente evidentemente, pelo menos a olho nu, a gente nota aqui um crescimento, uma estruturação do caule que favorece o quê? O crescimento e o desenvolvimento da planta, das lâminas foliares, ó. Pecíolos longos, esse formato de folha. Quando eu avistei pela primeira vez por meio de fotos, eu até achava que era um anthurium, tá? O jeitão dele assim. O meu olho na época ainda estava em treinamento, eu estava treinando o olho, certo? Mas rapidamente a gente sacou lá que era um Philodendron. E esse cara aqui é repleto de memória afetiva, porque marca, ele simboliza, ele representa um marco no meu rolê como colecionador e no meu rolê como fly, inclusive. São conexões aí estabelecidas com o amigo e parceiro Guilherme da Tropicalia Garden. E ele sabe muito bem a representatividade desta planta para a gente no contexto até então da Urban Jungle. E agora eu acho que o termo mais adequado, mais condizente e até mesmo atemporal, livre de modismos, é o que? O colecionismo, a coleção de plantas em si. Então, este pequeno bicho aqui me ajuda a celebrar um marco como colecionador e como fly, tá certo? Ele é de área bastante específica lá do Acre, descrito por Eduardo Gonçalves, espécie brasileira. Tem também na região de Loreto, no Peru, como mencionado já, e tem também na região de Napo, no Equador, tá certo? E aí, olha só que interessante, vou deixar esse bichão lá, no lugar dele, tá na estufa úmida, felizão há muito tempo lá, inflorescências e tudo mais. E aí que a gente tem falado sobre ecótipos, sobre fenótipos, sobre variações, variabilidades genéticas. Bem pertinho lá de Loreto, no Peru, a poucos quilômetros de distância, existe uma outra regiãozinha lá, uma outra cidade chamada Iquitos. Não Quito, Iquitos. E lá em Iquitos, no Peru, foi descoberta aqui uma variação que a gente está chamando aqui de Philodendron lupinum RD. RD, aspas simples, abreviação de Red Dark. Por quê? Face adaxial da folha, reparem só. Ele é um verde escuro,
Um verde muito bonito, tá? E a parte red diz respeito ao quê? Sabe o Philodendron subastatum? Deem uma olhada nessas cores aqui, meu povo. Que coisa sensacional, esse tom de vermelho. Dependendo da luz, ele chega até a ficar metalizado. E o mais bacana de tudo é que essas colorações, elas são persistentes. Elas são estáveis e à medida que for crescendo, vai manter desta maneira que a gente vê ou por longo período, tá? Essa muda aqui é bem mais juvenil. Aquela variação típica do lupino que eu acabei de mostrar para vocês já me trouxe inflorescências, dá para considerar um espécime adulto. Esse cara ainda é juvenil, mas a gente tem aqui, ó, todas as características de, a gente pode falar aqui variação, a gente pode falar aqui até mesmo de ecótipo, se a gente quiser adaptar termos mais atualizados. É uma variação do Philodendron lupinum e por causa das características de lâmina foliar de um verde bem escuro, bem bonito e dessa tonalidade vermelha intensa, preenchendo a lâmina foliar completamente. Neste caso, tá? Em outros casos aqui a gente vê alguma variação, fica um pouco parecido com a tabapoense, algo meio esfumaçado, algo meio borrado. Por causa dessas características, a gente tem chamado de Philodendron lupinum RD ou Philodendron lupinum Red Dark, da região de Iquitos, no Peru. Lindíssima planta, recém-trazida lá do amigo Guilherme, Tropicalia Garden, e já está na vitrine lá da Carol, da Maju, Instagram, maria.jungle. Carinha bem lindo. Curiosamente, a gente tem falado sobre tonalidades pretas e vermelhas relacionadas a Anthurium, e eis que no meio deste caminho, coincidentemente ou não, surge um Philodendron novo, uma variação nova, que traz exatamente as características. Um tom de verde bem sóbrio, bem profundo, e a tonalidade vermelha muito bonita. Assim como o Philodendron subastatum, subastatum, essas características aqui dão um caráter um pouco atemporal para um espécime, para uma variedade. Então assim, entra moda, sai moda, assim como a Monstera deliciosa variegata é o típico de um carinha aqui que sempre vai ter gente querendo trazer para sua coleção. Modos de cultivo. O meu Philodendron lupinum, a variedade típica, tá lá na estufa úmida agora. O substrato molha bastante até. Recentemente o Guilherme falou aqui sobre a questão de muitos Philodendrons, principalmente de acordo com o hábitat original, ele vai curtir aí uma terra mais molhada até, tá? Principalmente esses exóticos, cujo hábitat original é realmente fechado, 90% de umidade, a umidade que sai do ar e condensa vai para o solo e aquilo continuará molhado, molhadão. Então assim, o meu lupinum forma típica tá lá, tomando esguichão, ou melhor, pulverização bem constante, o substrato fica molhado boa parte do tempo. É uma espécie que convém sim ter uma infraestrutura, um sistema de umidificação, porque enquanto a minha estufa úmida era apenas uma semi-estufa sem a presença dos aspersores, as folhas mais antigas, de acordo com a variação climática durante o ano, iam ficando amareladas pelas bordas, queimando, melhor dizendo. Iquitos, Loreto são regiões muito próximas, o Acre está lá grudadinho, fazendo fronteira com essas regiões. Então, basicamente, o que a gente vai ter aqui? O mesmo tipo de cultivo. Substrato pode ser mais molhado do que a gente já teve de referência até hoje. Umidade no ar constante. Quanto, Fly? Mínimo aí, gente, para que a gente não comece até o quê?
queimaduras, ressecamentos a partir das bordas. O mínimo aí é de 70%, serião. É importante a gente manter essa umidade alta constante. Lá na minha estufa úmida não passa, não desce abaixo de 80% já neste período de outono, cujo dia, a parte de dia, chega aí a ficar 60%, 50%. Então minha estufa úmida vai estar lá 20%, 30% a mais do que o ambiente geral aqui da região. Embora o Philodendron lupinum resista a mais baixa umidade, desta maneira, com umidade mais alta, a gente vai evitar o quê? As queimaduras nas folhagens. Então as folhas mais antigas, principalmente elas vão se manter o quê? Intactas, como muitos de nós gostamos, tá certo? É um pouco diferente do Philodendron patrice, do esmeraldense até, que são caras aí que vão exigir mais ainda essa umidade. O lupino resiste, repetindo, ele resiste, ele também desenvolve, ele cresce. Contudo, se você quiser o maior volume de folhas quase que intactas ou totalmente intactas, mantenha essa umidade alta constantemente. Falando em adubação, é óbvio que adubação vira uma regra essencial, uma frequência aí no nosso dia a dia do colecionador, da gente adubar frequentemente. Qual periodicidade? Cada um tem um critério aí. Como o meu sistema de aspersores não tem um recurso esperto, realmente esperto, que eu possa se acoplar e fazer uma fertirrigação, ou seja, fazer sair adubo, fertilizante pelos aspersores, eu vou com um cotezinho, bolinhas, espalho pelos vasos lá em geral, molha, bate no cote e vai liberando lentamente. De tempos em tempos me dá a louca ainda, pego um pouquinho lá do Bayfort 867 e também faço uma adubação extra, um boost extra. Material orgânico aí, para a gente intoxicar a planta com excesso é um pouco difícil, ou pelo menos eu nunca excedi demais em 4 anos de rolê. Fly, a olho nu aí, conta aí para nós, qual que é a diferença real entre o lupinum, a variedade típica, com este cara aí novo que você está trazendo? A diferença é bastante evidente aonde? Na lâmina foliar. O tom de verde é evidentemente diferente. É um tom sóbrio, escuro, profundo, puxa bastante, por incrível que pareça também, embora tenha brilho, puxa bastante a tonalidade de cor média aí, que a gente vê em Anthurium papillilaminum, tá? É mais ou menos esta tonalidade que a gente vai ter. A gente tem esse número bem volumoso de nervuras, que dá um charme característico à planta. Lembra para alguns um Anthurium, inclusive, né? E esse verso, a face abaxial, pensa nesse vermelhão constantemente assim, ou predominante, mesmo que o indivíduo fique um pouquinho maior e tal. É um vermelho metalizado, que além do subastatum, eu vi recentemente também, notei recentemente, naquela variedade que eu tenho de Philodendron amazônico, da região de Manaus, mais ou menos, e que lembra um atabapoense, mas não é. É o mesmo tom de vermelho burgundy, metalizado, que dependendo da luz, assim, tem um brilho metálico, assim, bem interessante. Então este é o Philodendron lupinum RD, próximo da região de Loreto, no Peru, mais precisamente na região de Iquitos, Red Dark. Philodendron lupinum, uma variação realmente interessante aí, se você curte essa brincadeira do verde, tonalidade escura e vermelhos. Vermelhos e verdes escuros. Quase que pretos. No caso é um verde escurão aqui, tá certo? Este foi mais um Meu Sonho Essa Planta, trazendo esse destaque de Philodendron em meio a um contexto mais predominante aqui no Fly Channel, pelo menos, dos Anthurium. Valeu a pena abrir essa brecha e abrirei sempre que surgir alguma coisa que, ao meu olhar, se torne relevante para nós,
colecionadores, aspirantes, curiosos, pessoas aí que estão interessadas neste contexto, neste nicho das plantas colecionáveis, tá legal? Vou ficando por aqui e até o próximo episódio, meus queridos plantoides. Valeu!